Olá, eu sou o professor Gustavo e esse é o sétimo vídeo da playlist introdutória de questões da OBMEP. Sempre lembrando que conforme vamos dando profundidade à playlist, as questões tendem a ficar mais difíceis. E além disso, como estamos tratando de um concurso de matemática, o rigor matemático pode ser maior que o comum. Então vou tentar explicitar ao máximo o enunciado para que não restem dúvidas. Na questão 7, temos a função afim definida de f em f. Bem, uma função afim pode ser lida também como uma função de primeiro grau. Na verdade, as duas coisas são sinônimos, então às vezes chamamos de função afim e às vezes função de primeiro grau. E ela é definida de f de r em r, ou seja, a minha f tem um domínio, flecha, contradomínio, que nesse caso são os reais, que estão sendo levados até uma lei de formação, f de x, e depois devolvidos a um contradomínio, que também são os reais. Nesse caso, a nossa lei de formação é f de x igual a x sobre 2 mais 1/3. Então, nós pegamos o número do domínio, levamos a essa lei de formação, e se ele estiver no contradomínio, nós atribuímos, então, a essa função um número de contradomínio. Mas, como estamos tratando dos reais, tanto no domínio quanto no contradomínio, sabemos que qualquer número que eu coloque no domínio vai estar no contradomínio. Nesse caso, queremos saber qual é o inteiro mais próximo de x, tal que f de x igual a 5/4. Bem, a primeira coisa que vamos fazer é pensar em qual número x que eu coloco para ter 5/4. Ou seja, se a minha f de x é igual a x sobre 2 mais 1/3, substituindo a f de x por 5/4, temos 5/4 igual a x sobre 2 mais 1/3. Agora, temos uma equação de primeiro grau e precisamos isolar o x. Bem, primeiramente, vamos tirar a parcela de soma que não tem x para o outro lado da equação, ficando então com 5/4 de x menos 1/3. Não tem o x, eu falei 5/4 de x, mas é 5/4 menos 1/3. Isso vai ser igual então a x sobre 2. Bem, agora temos uma subtração de frações. Tanto a subtração quanto a soma de frações são feitas algoritmicamente com aquela resolução do MMC. Então, vamos ter que calcular o MMC entre 4 e 3, e depois, sistematicamente, vamos tentar encontrar, então, a subtração. O MMC entre 4 e 3 é dado sempre pelo menor número que divide um dos dois ou os dois números em questão. Nesse caso, o menor número que divide um dos dois números, ou o 4 ou o 3, é o 2, já que 2 divide 4. Então, 2 dividido por 4 é 2. E como 2 não divide o 3, eu apenas mantenho o 3. Novamente, posso dividir por 2 o 2. Sendo assim, fico com 2 dividido por 2, que é 1. E como 2 não divide 3, eu mantenho o 3. Agora, o único número que divide o 3 é o próprio 3. Assim, 3 dividido por 3 dá 1. E aí, acabamos nosso MMC. Basta agora multiplicar todos os números que usamos para fatorá-los. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. Sendo assim, o MMC entre 4 e 3 é 12. Então, 5/4 menos 1/3 é a mesma coisa que alguma coisa dividido por 12. Basta agora fazer o procedimento matemático do divide e multiplica. 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 5 é 15.
12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 1 é o próprio 4. Como temos um sinal de subtração aqui no meio, vamos mantê-lo também aqui no meio, entre o 15 e o 4. 15 menos 4 é 11. Então, efetuando essa subtração de 5 quartos menos 1 terço, vamos obter 11 sobre 12. Pronto. Sabemos que esse valor é igual a x sobre 2, já que aqui a subtração estava igualada a x sobre 2. Como 2 está dividindo x, para que podemos isolá-lo, temos que passar o 2 para o outro lado multiplicando. Sendo assim, 2 vezes 11 sobre 12 é igual a x. Podemos agora simplificar o 2 com o 12, sobrando então um 6 como denominador e um 1 na parte de cima. Ou seja, o nosso x é a mesma coisa que 11 sobre 6. Esse é o x que precisamos colocar para ter na nossa função os 5 quartos. Mas o que queremos é saber o inteiro mais próximo. Bem, o inteiro mais próximo será aquele que eu possa simplificar da fração do denominador com o numerador a fim de obter um número inteiro. Olhando para cima, eu posso pensar nos números próximos ao 11 que podem ser divididos pelo 6. Um número maior seria o 12 sobre 6. O 12 é maior que o 11 e é divisível por 6. 12 sobre 6 é 2. Enquanto um número menor que possa ser divisível é apenas o 6 sobre 6, que é 1. Mas, como a minha diferença entre 11 e 12 é menor que a minha diferença entre 6 e 11, eu sei que 11 sobre 6 está mais próximo de 12 sobre 6 do que de 6 sobre 6. Sendo assim, o inteiro mais próximo de x é o 2, que é a divisão entre 12 sobre 6. Então, a nossa resposta é o 2. Certo, pessoal? Tchau, tchau.